Recentemente, galera, houve aí o afastamento dos jornalistas do ESPN. E como se não bastasse tamanho escândalo, recentemente vazou aí informações gravíssimas envolvendo um suposto esquema entre CBF, Edinaldo e um julgamento que estava acontecendo. Se liga aí na reportagem e veja com todos os detalhes e entenda melhor essa história que está acontecendo. Faculdade do ministro Gilmar Mendes teria se tornado parceira da CBF em negócio milionário. A parceria configura, claro, conflito de interesses e escândalo ético, já que Gilmar decidiu casos relacionados à CBF. Como fica? O atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, lá atrás ele enfrentava um processo dizendo que, na verdade, a sua condução à presidência da CBF foi ilegal. E é um processo que demorou para ser julgado, mas acabou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou que realmente ele deveria perder o mandato. E, pasme, isso foi para o STF. Quem estava defendendo o Edinaldo Rodrigues foi um sobrinho do Barroso, e foi parar no STF, julgamento do André Mendonça e deu que ele deveria sim perder o mandato. Até aí, né, tudo certo. Aí houve um recurso, né, questionando alguns aspectos desse processo e aí que a coisa começa a ficar muito, muito, muito estranha. Porque o Barroso, presidente, do nada, tira o processo que estava com o André Mendonça, porque normalmente, quando cai para algum ministro um tema específico, tipo esse, que tinha a ver com a CBF e com o seu presidente, dado que o André Mendonça já tinha se pronunciado a respeito, o normal é continuar com o André Mendonça. Mas aí, do nada, sai do André Mendonça e cai no Gilmar Mendes. Cai no Gilmar Mendes esse processo. E aí, quem é Gilmar Mendes e qual a sua ligação com a CBF? Simplesmente o seu instituto é sócio da CBF, é isso mesmo que você está escutando. A CBF faz cursos de treinamento, de capacitação dos seus dirigentes, de funcionários, cursos ali que movimentam, gente, mais de 9 milhões de reais por ano. E adivinha quem dá os cursos? O Instituto do Gilmar Mendes. Amarradinho direitinho? Tudo amarradinho. Que coisa. E nessa brincadeira, 84% da receita fica com quem? Com o Instituto Gilmar Mendes. Ou seja, a gente está falando que o Instituto do Gilmar recebe aí mais de 7 milhões e 700 mil, né, no último ano, teria recebido por conta desses cursos. E aí que o Gilmar Mendes, numa canetada, resolveu restituir Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da CBF, mudou uma decisão que outro ministro supremo já tinha dado. E o seu Barroso também tem um papel estranho aí, né? Porque era o sobrinho dele que defendia o presidente da CBF e do nada ele tira um processo que estava na mão do André Mendonça, que disse que deveria ser derrubado, que achou que aquela história toda cheirava mal e trouxe para Gilmar Mendes. Então a gente vê aí um ministro tomando uma decisão como essa numa CBF que a gente sabe que tem vários problemas, né? A gente viu aí, inclusive, uma CPI sendo aberta para investigar toda a questão de se ali resultados dos jogos estavam sendo ou não manipulados. Tem denúncia de manipulação dos resultados dos jogos. A gente sabe que tem várias atividades ali suspeitas na nossa CBF. E aí, Adriana, não para por aí, porque vem mais coisa. Aquilo que os nossos ministros mais adoram. Censura. Tá. Censura. Vamos pôr sigilo aí. Né? Não, o que aconteceu? A ESPN, eles estavam divulgando isso, porque foi uma matéria longa que saiu da revista Piauí, contando por detalhes toda essa sociedade entre o ministro Gilmar Mendes, que toma uma decisão como essa, ele deveria ser considerado impedido. Não pode, ele ser sócio do instituto que recebe milhões e milhões e milhões da CBF e ele julgar um caso da CBF, gente. Me diz, em que país do mundo isso seria permitido? Nenhum. Eu já trago aqui. Talvez na Venezuela, na China. Em ditaduras isso poderia acontecer. Mas em democracia isso não acontece. Aí o que aconteceu? A ESPN foi falar a respeito no programa Linha de Passe. Os jornalistas estavam comentando essa matéria. Eis que, segundo o UOL, receberam uma chamada do STF. Que não curtiu, não. E aí, o que aconteceu? Os jornalistas foram suspensos. 2 dias de suspensão, deixando claro que não se pode falar desse assunto.
Que então, grave. além de tudo, tem censura. Ainda bem que a gente aqui não recebe dinheiro estatal, né? Não recebe dinheiro do STF, nada disso, a gente pode comentar. Mas hoje, os jornalistas esportivos não podem falar a respeito, talvez por isso que, para defender o Edinaldo Rodrigues, na ação lá do sobrinho do Barroso, foram desembolsados mais de 6 milhões, dinheiro da CBF que foi utilizado para a defesa do presidente, né? O seu salário, milhões e milhões, ele recebe mais de R$1 milhão por mês. Quem decide o presidente da CBF são os diretores regionais. O que ele fez para conseguir se manter ali, não cair? Aumentou o salário de todo mundo de 50 para mais de 200 mil. Então, com isso, ele consegue o conchavo ali para permanecer no poder. A gente viu isso aí, o sobrinho do Barroso defendendo a CBF, defendendo o Edinaldo Rodrigues, e aí o ministro do nada tira o caso do André Mendonça e passa para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, com seu instituto de pesquisa, julga um caso específico, sendo que ele está lá, o seu instituto está recebendo uma bolada de mais de 7 milhões da CBF. Então, assim, é um verdadeiro escândalo, e isso a gente vê aos montes. E como vocês já sabem, galera, o Ronaldo Fenômeno se candidatou aí para presidência da CBF e não deu muito certo, porque parece que o Edinaldo Rodrigues era favorito para os presidentes das federações. O Ronaldo foi esnobado, ninguém quis o Ronaldo, e o Edinaldo se reelegeu com 100% dos votos, algo que até os dias de hoje ainda levanta questionamentos. E perguntado após a desistência do Ronaldo, o Edinaldo respondeu isso aí. Se liga. O Ronaldo desistiu oficialmente da candidatura, né? Ele tinha anunciado a pré-candidatura no fim do ano passado e ele anunciou oficialmente que desistiu de se candidatar à presidência da CBF. Como que o senhor recebeu essa notícia? Qual foi a reação do senhor? Eu não tive assim, nenhuma reação, assim, como foi também a minha reação quando ele falou que tinha propósito de ser candidato. É legítimo a candidatura de qualquer um, desde que seja atendo os pré-requisitos estatutários da CBF, que é o mesmo estatuto da FIFA, é o mesmo estatuto da Conmebol, onde tem todos os seus pré-requisitos para ser candidatos. Portanto, eu recebo da mesma forma quando ele fez, e que eu tenho o maior respeito pela pessoa do Ronaldo, pelo atleta que o Ronaldo é. E há um tempo atrás também, galera, o craque Neto deu aí a sua opinião a respeito da candidatura do Ronaldo, chegou a falar que seria difícil para o Ronaldo e deu aí a sua opinião falando quem ele queria para ser o presidente da CBF. Muito legal a candidatura já oficial por parte do Ronaldo Fenômeno para concorrer 2026 para a CBF. Eu, particularmente, preferi o Zico. Eu gostaria que o Zico fosse o presidente da CBF. Mas o Ronaldo Fenômeno, ele é um monstro em termos de enxergar, né? Um cara que visionário, você vê, compra o Cruzeiro, vende depois, ganha dinheiro. É um dos grandes jogadores do mundo, administrou a vida dele de uma maneira muito perfeita. Eu, particularmente, gostaria que o Zico fosse o presidente da CBF. E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito desse escândalo todo? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.